edito para te salvar. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bom? Bom, deixar a galera entrando, a gente começou agora aqui ao vivo, aí tá ativando aí quem já ativou o sininho, tá sendo avisado. Você que tá aí já deixa logo ali, ó, por favor, o seu nome, dá boa tarde pra gente começar a conversar, beleza? Se você está vendo ao vivo, melhor, se você não está vendo ao vivo, tá vendo já gravado, a gente está rolando agora aqui na terça-feira, dia 29, 17 horas. Se está vendo em outro horário, satisfação, espero que essa live te ajude. Lembrando, vai ser uma live por semana, cada semana vai ser um tema diferente. Hoje é fisiologia, especificamente cardiovascular e digestório, só com questões Fundep, só resolução de questões Fundep, beleza? E aí, teve uma galera que fez um pedido para mim. Qual foi? Qual foi o combinado? As lives vão ficar disponíveis apenas por uma semana. Então, a live 1 hoje sairia do ar. A live 2 hoje sairá do ar semana que vem, por aí vai. Aline, boa tarde, querida. E aí, teve uma galera que fez o seguinte pedido. Professor, mas nessa semana aí de Natal, Ano Novo, né? Da live 1, eu acabei não podendo ver, me enrolei um pouco. Então, atendendo a pedidos, a live 1 vai ficar mais uma semana no ar, beleza? Então, semana que vem, quando for a live 3, eu vou tirar do ar a 1 e a 2. Então, a live 1 vai ficar uma semana a mais aí para você poder aproveitar. Quem saiu, a galera que saiu aí, Natal, Ano Novo, não pôde ver. Então, a live 1, que foi sobre citologia, vai estar, então, mais uma semana. Só você dar uma olhada no site, tem lá uma playlist, membro do tamanho do seu sonho, no YouTube. Aí você vai achar a live 1 e na descrição tem a lista de exercícios, igual essa aqui. Se você olhar também aqui na descrição, tem a lista, né, o formulário com as questões para você resolver. Beleza? Sempre assim. Eu vou colocar em breve já todas as lives, já deixar tudo linkado com os formulários para a gente ir já adiantando. Letícia, satisfação, boa tarde. Galera, então, vamos lá, vamos começar a trabalhar? Primeira questão aqui, então, eu separei 5 questões de sistema digestório e 5 questões de sistema cardiovascular. Perdoe-me pela voz, eu estou meio rouco, a voz está um pouco falhando, mas dá para levar, beleza? Então, vão ser 5 questões de sistema digestório, 5 questões de sistema cardiovascular, todas questões Fundep. Keila, satisfação, boa tarde, querida. Então, todas questões Fundep. A propósito, né? É importante comentar. Hoje saiu o resultado final do MSCAN. Quer dizer, eles chamam de resultado ainda parcial, né? Porque já deu a classificação, tá? Só que eles abrem um novo prazo para recursos, caso tenha algum erro na soma. Então, dia 6 é que vai sair a lista final, de fato, da MSCAN. Mas a lista de hoje já é basicamente a lista definitiva. Tá? Então, se você não conseguiu entrar dessa vez e não está ali entre suplentes, galera, lembre-se, não pode baixar a cabeça, mantenha o foco. Em maio vai ter o próximo vestibular, as provas vão acontecer de novo e não abandone o seu sonho, não desperdice a sua chance. Se ela não foi agora, continue estudando, na próxima vez vai ser a sua hora, tenho certeza. Então, não abandone o seu sonho, lembre-se, é um projeto de vida, não é um projeto de um ano. Então, a sua vida vai ser muito longa ainda, não vale a pena você desistir agora do que você mais quer, de realizar o seu sonho. E espero que essas lives ajudem você a conquistar seu objetivo. Vamos lá, galera. Então, primeira questão está aqui, ó. Vamos compartilhar para a gente poder ler junto, ok? Vamos lá. Então, tá assim. Sobre o processo de digestão, assinar a alternativa incorreta. Opa, essa questão caiu agora, fresquinha. Caiu na última prova da MSCAN. Tá? Então, tá aqui. Caiu aqui, ó, na última prova da MSCAN, 2021/1. E é importante você observar que a Fundep costuma muito colocar isso aqui, ó, pedir a questão incorreta ou exceto. Então, quando você vir incorreto aqui, já grifa logo, sublinha, circula, marca, para você acabar não sendo induzido a marcar a correta, aquele que é a incorreta.
sobre o processo de digestão. Então, uma afirmativa bem genérica, quase que não tem um comando, né? Então, vamos lá. No duodeno, o tripsinogênio liberado pelo pâncreas é convertido em tripsina pela ação da enteroquinase. Essa afirmativa está corretíssima. Tá? Vamos lembrar, o suco pancreático contém duas proteases importantes, a tripsina e a quimotripsina. Só que essas proteases são liberadas de suas formas inativas, tripsinogênio e quimotripsinogênio. Pode ser quimotripsinogênio ou quimiotripsinogênio, tanto faz. O tripsinogênio é ativado virando tripsina graças à ação dessa enzima entérica chamada enteroquinase ou enteropeptidase. Tá? A enteroquinase, então, vai fazer esse papel de ativar o tripsinogênio, vai virar tripsina. E aí, então, a tripsina vai ter várias funções. Além de ser uma enzima proteolítica, ser uma protease, ela também vai ter a função de ativar o tripsinogênio, no que a gente chama de ação autocatalítica, quando uma enzima atua como ativadora da sua própria forma inativa. A tripsina também ativa o quimotripsinogênio, certo? Então, aqui está perfeito. O tripsinogênio, que veio lá do suco pancreático, foi ativado, transformando-se em tripsina pela ação da enteroquinase, também chamada de enteropeptidase. Beleza? Tá lá. No estômago, o pepsinogênio liberado pelas células estomacais é convertido em pepsina pela ação de bicarbonatos. Galera, até aqui, ó, tá certo. Então, no estômago, o pepsinogênio, que é liberado pelas células principais do estômago, lembrando que a parede gástrica vai ter uma série de células secretoras, as células principais secretam o pepsinogênio e as células parietais secretam o HCl. Beleza? E esse HCl é um ativador inicial do pepsinogênio. Tá? E aí o pepsinogênio ativado é convertido em pepsina. A pepsina, além de ser uma protease, também vai atuar ativando o pepsinogênio. Também aqui temos a ação autocatalítica. Portanto, é o ácido clorídrico, o HCl, que vai ser o ativador inicial do pepsinogênio, e não os bicarbonatos. Não tem bicarbonato no estômago. O estômago é um ambiente cujo pH ideal é ácido, o pH é 2. Onde tem bicarbonato, então? O bicarbonato vai estar presente no suco pancreático, o primeiro suco pancreático, que tem a função de alcalinizar o quimo, e também na bile. A bile também contém bicarbonatos, certo? Então, ó, de fato, o pepsinogênio vai ser ativado em pepsina, mas pela ação do ácido clorídrico e não pela ação dos bicarbonatos. Isso aí, Letícia, isso aí. A secretina é o hormônio que vai estimular a secreção do primeiro suco pancreático, que é o suco rico em bicarbonato. Perfeito. A secretina dos hormônios que regulam a digestão é o que tem maior diversidade de funções. A secretina inibe a atividade gástrica, então inibe a ação do estômago para evitar que mais alimento passe, né, lá para o duodeno. Estimula a produção da bile, e aí cuidado, estimula a produção da bile, portanto atua no fígado. Estimula a produção e a secreção do suco entérico e estimula a secreção do primeiro suco pancreático, que é o suco rico em bicarbonato. Já a colecistoquinina, CCK, vai estimular a secreção da bile, portanto atua na vesícula biliar, e a secreção do segundo suco pancreático, que é o suco rico em enzimas, o suco enzimático. Então aqui, galera, pronto, já percebemos, essa afirmativa está errada, porque não tem bicarbonato no estômago. Tá? E as demais estão certas, vamos ler aqui só para constar. No pâncreas ocorre a produção do suco pancreático liberado no duodeno e que atua na digestão de moléculas orgânicas. Sim, temos ali proteases, lipases e a amilase, tá? Como enzimas importantes. No fígado ocorre a produção da bile liberada pela vesícula biliar, que atua na emulsificação dos lipídios. Isso é a famosa ação detergente. Vai separar as moléculas, vai emulsionar ou emulsificar. Tranquilidade? Questão que eu considero uma questão de médio para fácil, não é questão complicada, porque envolvia aqui basicamente você conhecer, lembrar
que no estômago o meio é ácido e a ativação do pepsinogênio é pelo ácido clorídrico e não por bicarbonatos. Vamos lá. Próxima questão. Tá? Também Demescan, 19.2, questão 9. O torresmo frito é uma iguaria da culinária mineira muito apreciada, seja como acompanhamento de outros pratos ou como tira-gosto. A digestão dessa iguaria não envolve o seguinte órgão ou glândula do sistema digestório. Não envolve, então ele quer a incorreta, certo? Então, qual estrutura que não está relacionada com a digestão do torresmo? Vamos lá. O torresmo é feito de quê? Torresmo é a parte da pele com a gordura, com a carne do porco, né? Pessoal, torresmo não tem carne, não. Pururuca, aquela só a pelinha, mas um torresmão mesmo bonito, vai ter a pele pururuca, vai ter a gordura e vai ter a carne, ok? Bom, então na carne tem muita proteína, então tem que ter ali ação de proteases. Proteases vem do estômago, vem do pâncreas. Vai ter gordura, então tem que ter ação das lipases. E o que você pensa? Amido. Você acha que vai ter amido ali? Tem carboidrato? Quase nada, né? Então, não vai ter muito carboidrato digerido. Vai ter digestão de proteínas e de lipídios. Essa é a ideia. Então, eu já automaticamente vou perceber que o pâncreas tem relação, porque o pâncreas produz lipase, produz tripsina, quimiotripsina, peptidases. Então, o pâncreas está envolvido, sim, com a digestão do torresmo. O fígado produz a bile. A bile tem a função de emulsificar os lipídios. Emulsificar não é digerir propriamente, porque não é uma quebra, mas o processo de emulsificação dos lipídios é fundamental para uma digestão adequada, uma digestão boa, satisfatória dos lipídios. Portanto, tá aqui, tá fora também o fígado. E aí ficaria entre a boca e o cólon. Bom, aí, se você não lembra o que é o cólon, você poderia pensar, na boca não tem nada a ver, porque na boca só tem uma enzima, que é a amilase salivar. Concordo com você que a amilase salivar não vai ser importante para a digestão dos lipídios. Só que quando eu falo em digestão, é fundamental lembrar que a digestão pode ser mecânica ou química. Digestão mecânica é o ato de você triturar o alimento. E nós fazemos isso na boca. E no caso do torresmo, tem que ter o crunch lá, a crocância, para ficar legal. Então, a boca é fundamental para a digestão do torresmo. No que se refere à mastigação, não tem ação enzimática na boca, mas a mastigação é fundamental. Já o cólon, não. O cólon não tem nada a ver. Lembrando, o intestino grosso vai ter, então, a parte inicial, que é o seco, onde fica o apêndice vermiforme. Aí tem o cólon ascendente, o cólon transverso, um cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus. Então, o cólon aqui, basicamente, se interpreta como sendo o intestino grosso. No intestino grosso não há mais digestão, vai ter apenas ali absorção de água, vitaminas, minerais, a formação do bolo fecal, mas não tem nenhuma atividade digestiva propriamente dita lá no cólon, mas na boca tem a mastigação. Então, teve uma galera que se enrolou aqui, por quê? Sabia que fígado e pâncreas estavam certas, ele quer errada, lembrando. Cólon não lembrou muito bem, e aí pensou na boca apenas pensando na digestão química, na ação da amilase. De fato, o torresmo não tem amido, então não vai ter amilase para ser digerido. Mas a mastigação faz parte da digestão e é um processo fundamental. Beleza? Então aqui, letra D, cólon, tranquilidade. Tudo bem até aqui? Vamos lá, Letícia. Estava certinho você acabando comentando. Parabéns. Vamos lá. Do ponto de vista químico, os sais atuam sobre as gorduras por meio de... Bom, se você ainda não viu nenhuma aula minha, nenhuma live minha, você estranhou, né? Pô, você começou pelo comando, não leu o texto. Lembra que essa estratégia que eu considero mais eficiente. Começar pelo comando, porque agora eu já sei o que eu quero. Olha, os sais atuam sobre as gorduras por meio de... Que sais? Agora eu vou olhar em cima. Os sais biliares, ácidos biliares,
são os maiores componentes orgânicos da bile. Uma vez secretados, os sais biliares trazem outros componentes da bile, particularmente só de água, para o interior dos canalículos por osmose. A função dos sais biliares no duodeno é emulsificar a gordura ingerida, bem como as vitaminas lipossolúveis. Lembrando, galera, emulsificar não é quebrar. Emulsificar ou emulsionar é separar, afastar as moléculas. Elas estavam juntas, eu vou afastar, mas não havia uma ligação entre elas, só uma interação intermolecular. Ok? Então, essa função de emulsificar, de afastar, de separar, é a chamada função detergente. A bile tem essa função, tem a função detergente, a função de emulsificar, de emulsionar os lipídios. A bile é um suco não enzimático, então a bile é um suco digestivo não enzimático, não tem enzima na bile, portanto, a B está fora. Se não tem enzima, não faz hidrólise, né? Porque a hidrólise é a reação química provocada pelas enzimas digestivas. Galera, é importante lembrar, hidrólise é a reação química, digestão é o processo fisiológico. Então, a nossa digestão química ocorre por meio de uma reação de hidrólise, certo? E uma hidrólise enzimática. E a atividade hidrofilítica seria hidrolítica, né? De fazer hidrólise também não tem nada a ver. Então, sem a menor dúvida, tá aqui, ó, tranquilo. Bile tem função detergente. No histórico de questões de digestório da Fundep, tem muitas questões, tem mais de 10 questões nos últimos 5 anos nas provas Fundep, só de sistema digestório. A ação da bile é um tema recorrente, um tema bem importante. Na questão 2, falou sobre a bile, de certa forma, aqui também. Então, é importante você lembrar, eles gostam disso. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá. Mais uma questão aqui, galera. Também da MESCAN 2019/1. Tá lá. Esses sintomas são característicos de... Então, já sei que eu tenho que analisar o texto, olhar os sintomas, identificar qual é o problema que está relacionado a esses sintomas. Como aqui as alternativas são curtas, uma palavrinha só, eu considero até interessante que você leia as alternativas antes de ler o texto. Você já sabe aquilo que você vai procurar. Então, kwashiorkor, bulimia, anorexia e marasmo. Vou aproveitar aqui e dar uma recapitulada antes de resolver a questão. Kwashiorkor é o quê? Kwashiorkor é um problema que acontece nos indivíduos que têm uma deficiência de proteína na sua dieta. A falta de proteína na dieta gera uma deficiência de aminoácidos disponíveis no organismo. Então, a produção de proteínas sanguíneas, em especial albumina, vai ser baixa. Então, o indivíduo vai ter uma baixa quantidade de albumina no sangue. Então, o sangue vai ter uma concentração baixa, uma baixa pressão osmótica. Se a pressão osmótica sanguínea está baixa pela carência de aminoácidos, pela carência de proteína, no caso ali, diretamente, que é a albumina, o que vai acontecer? O sangue começa a perder líquido. Começa a haver agora a perda de água do sangue para os tecidos, certo? E essa perda de água do sangue para os tecidos gera um inchaço, gera um edema nos tecidos, em especial no abdômen. Esse edema abdominal vai caracterizar, então, o kwashiorkor. Então, o kwashiorkor é causado pela deficiência de proteína na dieta. Bulimia. Bulimia é um distúrbio, né? Psicológico, mas também fisiológico, em que o indivíduo vai ter acessos de compulsão alimentar associados a um quadro meio que de depressão, e aí ele vai, então, induzir o vômito para jogar para fora aquele alimento que ele ingeriu. Então, é importante lembrar que o indivíduo que tem bulimia tem um biotipo normal. Ele não é mais magro, não é mais gordo, vai ter um biotipo normal. O excesso de alimento que ele ingere, ele vai jogar para fora, induzindo o vômito. Então, isso é característico da bulimia nervosa, que tem que ser tratado, tanto por uma equipe de médicos como de psicólogos, assim como a anorexia nervosa. Na anorexia nervosa, o indivíduo vai ter uma
um corpo muito magro, porque a ingestão calórica é muito baixa. Então, diferente da bulimia, em que a pessoa pode ter uma aparência normal, a anorexia não. O anoréxico vai ter uma magreza muito acentuada, e essa perda de massa muscular, que vai ser também consequência do problema, gera uma fraqueza, a pessoa vai se sentir muito fria quando não consegue gerar calor, e esse quadro, se agravando, pode gerar complicações e até contribuir para a morte do indivíduo. E o marasmo, que se aproxima ou é muito semelhante à anorexia nas condições fisiológicas, nos efeitos fisiológicos, mas a causa é diferente. O marasmo é também causado pela subnutrição. A diferença é que enquanto na anorexia o indivíduo se recusa a comer por ter uma visão distorcida do organismo, o marasmo é uma condição mais genérica em que o indivíduo não tem acesso ao alimento, por exemplo. Então, populações muito pobres que não têm sequer acesso ao alimento básico. Vai ter também, as pessoas com esse problema vão ter um emagrecimento severo, uma perda grande de massa muscular, ficar muito magro, fraco, também pode ter complicações e vir a morrer. Beleza, então demos aqui uma geral nos problemas, vamos olhar o texto. Entre as doenças que despertam atenção no início do século XXI está uma patologia psíquica. Opa! Já deu aqui a dica. Se é psíquica, eu já sei que não é nem kwashiorkor, nem marasmo. Porque essas duas não têm um viés psíquico, mas bulimia e anorexia tem. Relacionado ao processo nutricional que acontece principalmente em mulheres adolescentes que se caracterizam por baixo IMC. Baixo IMC, a pessoa é muito magra, jejum excessivo, não come, se recusa a comer, repulsa a ingerir alimentos. Então aqui eu já estou quase batendo o martelo, e visão distorcida do corpo. Aqui não tem dúvidas, estamos falando da anorexia nervosa. Letícia, aquelas imagens que vemos de algumas criancinhas da África, do Nordeste, é kwashiorkor? Sim, pode ser kwashiorkor ou pode ser também por esquistossomose, né? Também não podemos esquecer que o abdômen inchado também acontece em casos de esquistossomose. Mas é esse quadro de uma criança desnutrida, bem magrinha, e com o abdômen inchado, quase sempre é kwashiorkor, certo? Mas aí não confundir com a esquistossomose, que é a barriga d'água. Certo? Esquistossomose, uma situação diferente, é uma verminose, então é a barriga d'água, e no caso, com uma deficiência nutricional, com o abdômen inchado, aí sim é o kwashiorkor. Beleza? Tranquilo? Toma uma aguinha. Vamos seguir então? Vamos lá. Então, a anorexia, sem dúvidas. Mais uma. Tá lá. São grupos que se beneficiam dessa composição, exceto. Tem aqui exceto, incorreto. Eu vou marcar para não ser pego de surpresa, não cair aqui naquele golpe. Ele quer a errada. Então tá. O chocolate meio amargo é fabricado com cerca de 40% de cacau e sem leite. Segundo a TACO, Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. É um alimento rico em carboidratos, gorduras saturadas, manganês, magnésio, ferro e fibras alimentares e pobre em vitamina C, cobre, cálcio e sódio. Muito bem. Então a pergunta é: que grupos se beneficiam dessa composição, exceto? Ou seja, ele quer quem não se beneficia. Então, quem não vai ter nenhum benefício, ou basicamente nenhum benefício, por comer chocolate? Pessoas com intolerância à lactose. Bom, quem sofre de intolerância à lactose tem que evitar ingerir leite, certo? Porque tem lactose. Então, se esse é um alimento sem leite, a pessoa que tem intolerância à lactose vai sim se beneficiar por ingerir esse alimento. Ok. Aqueles que tratam de anemia. Bom, anemia, galera, é importante eu não confundir. Anemia é o quê? Qual é a definição de anemia? Eu vou começar a frase e você termina aí no chat. A anemia
é deficiência de... Vamos lá, eu começo, você termina no chat, ó. Vou tomar água, mas anemia é deficiência de... Vamos lá, deficiência de hemoglobina. Então, anemia, galera, é uma deficiência de hemoglobina. Cuidado, anemia não é deficiência de vitamina ou de ferro ou de qualquer outro componente. Anemia é deficiência de hemoglobina. O indivíduo que está anêmico tem uma baixa quantidade de hemoglobina. A pergunta é, por que ele tem uma baixa quantidade de hemoglobina? Opa, aí temos diferentes causas. A causa mais conhecida para anemia é a deficiência de ferro na dieta. Mas percebam, o ferro é um componente necessário para a produção da hemoglobina, que é o critério que eu vou utilizar para saber se a pessoa está ou não anêmica. Então, anêmico é quem tem uma quantidade de hemoglobina abaixo de um valor considerado normal, beleza? Se o indivíduo não ingere ferro, ele não consegue gerar hemoglobina, consequentemente vai ficar anêmico. Mas a falta de ferro é a anemia? Não. Nesse caso, a falta de ferro é a causa da anemia. E aí, então, a anemia vai ser chamada de anemia ferropriva. A anemia tem sempre um sobrenome, ou quase sempre tem um sobrenome. O sobrenome da anemia define a sua causa. Anemia ferropriva é a anemia causada pela falta de ferro. Anemia perniciosa, anemia causada pela falta de vitamina B12. Anemia megaloblástica, anemia causada pela falta de vitamina do complexo B, B9 ou B12. As hemácias ficam grandes. Anemia hemorrágica, anemia pela perda de sangue, certo? Então, há diferentes motivos para anemia. Ah, mas espera aí. Se o indivíduo está anêmico, ele já está anêmico. Se ele já está anêmico, ele precisa produzir mais hemoglobina. E para produzir mais hemoglobina, ele vai precisar de ferro. Então, mesmo que a causa original não seja a falta de ferro, tá? Quem está com anemia precisa ingerir ferro numa quantidade consideravelmente grande. Por quê? Porque ele vai ter que produzir muito mais hemoglobina dali para frente. Certo? Perceberam? Então, mesmo que a causa da anemia não tenha sido a deficiência de ferro na dieta, foi porque ele perdeu sangue, por exemplo, para repor as hemácias que ele perdeu, ele vai precisar de um estoque ou de uma quantidade maior de ferro. Então, ele vai precisar ingerir mais ferro a partir de agora. Então, para tratar quem tem anemia, o ferro vai ser importante. Opa, e falou que o chocolate tem ferro. Beleza. Então, o ferro vai ser importante. Então, isso está certo, isso está certo. Lembrando ele que é errada. Idosos com osteoporose. Osteoporose, aquele quadro em que o osso começa a ficar menos resistente, vai ter uma perda de cálcio nos ossos. Então, uma pessoa que tem osteoporose vai precisar, entre outras coisas, de uma dieta rica em cálcio. E aí, tem cálcio no chocolate? O chocolate meio amargo tem cálcio? Galera, foi aqui que muita gente caiu. Porque a palavra cálcio aparece aqui, ó, logo no final. Tá? Tem cálcio. Só que o cálcio está no texto, mas não está no chocolate. Porque ele fala que ó, é pobre em vitamina C, cobre, cálcio e sódio. Ele é pobre em cálcio. Se ele é pobre em cálcio, ele não vai ser algo importante, não vai ajudar a idosos que têm osteoporose, porque esses vão precisar ingerir cálcio, certo? Então isso aqui está errado e ele quer a errada. Hipertensos em geral. Bom, o hipertenso tem que evitar ingerir sódio e o chocolate meio amargo também é pobre em sódio. Portanto, de fato, para hipertensos em geral, a ingestão desse chocolate, que é pobre em sódio, não vai ter nenhum problema. Ok? Portanto, letra C é a resposta. Magno, olha só. Essa série de lives que começaram semana passada, ou a série começou semana passada, é só de resolução de questões Fundep.
certo? Bom, então qual é o foco? O foco é prova, qualquer prova que seja organizada pela Fundep. Especificamente, essa série de 21 lives tem como foco a prova da EMESCAN, que é o vestibular de medicina daqui de Vitória, certo? Magno, não sei de onde você está falando, mas essa é a lógica. Mas vão ser só questões Fundep, beleza? É isso. Tá. Vamos para a próxima? Açúcar pode causar hipertensão. Letícia, olha só. A hipertensão é uma doença. A hipertensão é uma doença que tem várias causas possíveis. Então, não é que o açúcar pode causar hipertensão, mas o aumento da glicemia acaba contribuindo para aumentar também a retenção de líquido no sangue, no plasma sanguíneo, o que pode acabar provocando um aumento momentâneo da pressão arterial, mas não que seja um fator que vai causar hipertensão. Mas a obesidade contribui para a hipertensão. E o consumo excessivo de açúcar contribui, aumenta o risco de obesidade, consequentemente, de hipertensão. Deixa eu ver. A EMESCAN é um vestibular de medicina aqui de Vitória. Não, Letícia, mas aí é que tá. Mas como eu falei, não tem uma relação direta entre o açúcar e a hipertensão. Gabriela, então, divirta-se com a gente. Se você assiste por diversão, pode se divertir. Toda terça-feira vai ter uma live de biologia com esse mesmo foco, resolução de questões da Fundep. E no nosso canal tem mais um monte de aulas para você se divertir à vontade. Beleza? Vamos lá? Bom, galera, então olha só. 5 questões já foram. 5 questões de digestório. Falei que serão 10 questões, 5 de digestório, 5 de cardiovascular. Vamos agora para as 5 questões de cardiovascular. Beleza? Bom, sobre o coração humano e o ataque cardíaco, é correto afirmar que... Galera, essa questão também é bem recente, caiu agora na prova da EMESCAN 2021/1. A prova foi agora, dia 6 de dezembro. Tá lá. Conhecido popularmente como ataque cardíaco, o infarto agudo do miocárdio se caracteriza pela ausência ou pela diminuição da circulação sanguínea no coração, o que priva as células cardíacas no local acometido de oxigênio e de nutrientes. Muito bem. Então, sobre o coração e o ataque cardíaco, vamos ver. Letra A. O coração é formado por tecido muscular cardíaco, perfeito, composto por células cardíacas fusiformes que apresentam um núcleo central da célula. Opa! As células que formam o miocárdio, as células do músculo cardíaco não são fusiformes, certo? As células do miocárdio são células bifurcadas, tem um único núcleo, ok? Mas elas são bifurcadas, elas não são fusiformes. As células fusiformes são típicas do sistema, do músculo liso. Então, essa aqui está errada. Está fora. A oxigenação das células cardíacas é realizada por capilares provenientes de artérias coronárias que transportam sangue arterial. Galera, lembra, o coração, então vamos fazer aqui assim, um coração, tá lá o coraçãozinho, a aorta sai daqui, aí da base da aorta, mudar aqui a cor, nascem aqui as artérias coronárias, que vão se ramificar e vão irrigar todo o coração, vão irrigar todo o miocárdio, levando então o sangue rico em oxigênio, já que está vindo aqui da base da aorta, levando o sangue rico em oxigênio para suprir a demanda das células do músculo cardíaco. Então, essa afirmativa está perfeita, está certo. São os capilares derivados da artéria coronária que vão então irrigar e vão nutrir e oxigenar o miocárdio. Lembrando que se houver uma obstrução, então se houver aqui uma obstrução
dessa artéria coronária, impedindo a passagem do sangue, aí pode ser hemorrágico ou não, tá? Pois, por exemplo, uma situação de isquemia. O que é uma isquemia? É quando há uma obstrução na passagem do sangue numa artéria, num vaso sanguíneo, numa artéria, por exemplo. Então, essa obstrução faria com que toda essa região aqui, ó, ficasse sem receber oxigênio. Se aquela região fica sem receber oxigênio, o que vai acontecer é que essas células vão morrer. E com a morte dessas células, vai ocorrer, então, o que a gente chama de infarto do miocárdio. Ou melhor, a morte dessas células é o infarto agudo do miocárdio. Beleza? Então, não podemos confundir infarto agudo do miocárdio com parada cardíaca. O infarto agudo do miocárdio, galera, é a morte de parte do coração. Isso pode desencadear uma interrupção no funcionamento do coração, uma parada cardíaca. Aí a parada cardíaca vai ser uma consequência do infarto agudo do miocárdio. Beleza, galera? Tudo bem? Magno, para o CFO, Magno, olha só, a gente vai organizar assim, tá? Eu vi que a Fundep, né, tá também organizando essa prova, tá? A gente vai organizar aí uma sequência de lives também, né, pensando na prova. Vai ser dia 10, né? Vai ser dia 10 de janeiro. Então, a gente vai organizar aí umas lives, né, para o CFO. Então, faz o seguinte, se inscreve no meu Instagram, se inscreve também lá no meu canal no Telegram, que a gente vai ter uma live. Mas a gente vai fazer até por um outro canal, que é o Victória Concursos, que a gente vai estar abrindo especificamente pensando no CFO. Beleza, Magno? Então, Victória Concursos é um canal que a gente está abrindo, eu com mais alguns parceiros, e a gente vai ter atividades específicas voltadas aí para o CFO a partir da semana que vem. Beleza? A gente vai fazer uma série aí para ajudar vocês nessa prova. Letícia, e aí Ponte de Safena, isso. O que é a Ponte de Safena? A Ponte de Safena é uma substituição desse pedaço. Então, ó, quer ver? Eu vou apagar aqui. Então, aquele pedaço ali foi obstruído, beleza? Então, esse pedaço que foi obstruído, vai ser então aqui trocado, ó. Vamos fazer assim. Opa, borracha, cadê? Tá aqui. Então, ó, esse pedaço que estava entupido, eu vou tirar aquele pedaço que estava entupido, beleza? E vou colocar aqui no lugar, um outro pedaço de um outro vaso sanguíneo. Vou colocar uma veia. Então, eu pego um pedaço de uma veia e coloco no lugar da artéria coronária. Certo? Qual veia eu vou usar? Bom, poderia usar qualquer veia compatível. E a veia que normalmente é usada é a veia safena magna, que é uma veia retirada da coxa. Por isso que o nome é Ponte de Safena, porque a gente vai usar a veia safena para fazer essa ligação, juntando aí os pedaços que foram separados, certo? Pessoa, meu tio fez uma ponte de mamária, é porque ele pegou a veia mamária. Então, qualquer outra veia serviria. Beleza? Tudo bem? Mas olha só, rapidinho, voltando então aqui, ó, ao que o Magno, não sei se você está aí ainda, mas mesmo que essa série de lives aqui tenha como foco uma outra prova, sendo uma prova da Fundep, e eu já gravei até as resoluções das provas do CFO, porque são questões Fundep, eu uso com os meus alunos também aqui, as questões da Fundep têm o mesmo padrão, o mesmo tipo de organização. Então, se você for aqui na minha playlist Fundep, você vai encontrar várias questões Fundep e todas servem para qualquer prova, porque eles mantêm o mesmo padrão de construção da questão e mesmo as abordagens são muito parecidas. Beleza? Vamos lá. Então aqui, ó, letra B, certo? Essa é a questão, é a afirmativa correta. Vamos ver aqui porque essa está errada.
As artérias que saem do coração são responsáveis pelo transporte de sangue arterial e as veias que chegam ao coração são responsáveis pelo sangue venoso. Galera, olha só. Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. O que eu tenho que lembrar? Olha só, tá aqui, ó. As artérias que saem do coração são responsáveis pelo sangue arterial. Quais são as artérias que saem do coração? Tem a aorta e tem a artéria pulmonar, certo? A aorta sai do coração, vira para a esquerda, vai para o corpo inteiro, levando sangue rico em oxigênio, sangue arterial. Já a artéria pulmonar sai do coração e vai para os pulmões, levando sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso. Então, não é correto falar que as artérias transportam sangue arterial apenas, porque o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. E a artéria pulmonar transporta sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso. As células musculares podem morrer sem oxigênio e nutrientes, sendo regeneradas rapidamente por células mesenquimatosas encontradas no tecido cardíaco. Isso aqui está errado. Ó. Não há essa regeneração, nem rápida nem lenta, infelizmente. Então, o infarto do miocárdio gera uma cicatriz. O infarto é a morte que vai gerar uma cicatriz. E aquelas células não têm mais a funcionalidade. Então, como é que vai ser feita a reposição? Existe hoje terapia com célula-tronco que vai repor essas células. Não vai voltar a 100%, mas vai melhorar bastante a condição do paciente. Beleza, galera? Vamos para a próxima? Tá lá. Para os hipertensos, o exercício físico é importante. Por quê? Bom, então, tá aqui. Isso, Cássia, ou é Cássia mesmo ou Cássia? Cássia, é uma perda permanente. Então, a área infartada não se regenera, cicatriza, mas não regenera. Então, se o infarto... Opa, caiu aqui meu pincel. Se o infarto gerou a perda de 30% lá do músculo cardíaco, ele vai ter que conviver com essa menor capacidade cardíaca. Obviamente, ele vai ter, então, uma série de limitações aí na sua vida. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Para os hipertensos, o exercício físico é importante por quê? Vou ler o texto. Se no passado a atividade física era proibida para quem tinha algum risco cardiovascular, hoje em dia ela virou uma arma consagrada contra a hipertensão. Sem contar que, de bônus, ainda baixa colesterol, glicemia e afins, que juntos com a pressão alta ameaçam ainda mais o sistema cardiovascular. Bom, então, é basicamente aqui uma questão que envolve conceitos gerais sobre pressão arterial. Letícia, vamos lá. O marca-passo é diferente. O marca-passo, ele vai substituir a função do nó sinoatrial. Nó sinoatrial é uma estrutura que está no coração que vai determinar o ritmo cardíaco. Ele gera uma descarga elétrica que vai induzir, que vai provocar um ciclo cardíaco. Então, ele que dita a frequência cardíaca. Daí o nome marca-passo. Então, se o indivíduo tiver uma alteração na função do nó sinoatrial, ele vai precisar de um dispositivo externo que vai determinar o ritmo cardíaco. E esse dispositivo externo é o marca-passo, ok? Então, não é por conta de uma isquemia necessariamente, uma alteração no funcionamento do nó sinoatrial, que não deve ser confundido aí com o infarto. Então, não há uma relação direta entre uma coisa e outra. E o infarto fulminante, Cássia, é quando não tem como salvar o paciente. Ele infartou, mas não houve tempo de fazer nenhum tipo de procedimento para salvar. Ele acabou morrendo por conta do infarto. Aí disse que o infarto foi fulminante, um infarto que levou o indivíduo à morte sem chance de nenhum tratamento ali para tentar fazer o paciente sobreviver. Ok? Bom, então, para hipertensos, o exercício físico é importante por quê? Vamos lá, pessoal, vamos entender aqui, lembrar o que é hipertensão, pressão alta. O indivíduo é hipertenso quando a pressão arterial é muito alta,
Lembrando que a pressão arterial vai gerar aí entre 120, tá? Ficou bem feito, deixa eu apagar isso aqui. Vai gerar aqui, então, entre 120 por 80, tá? Pressão sistólica, a pressão diastólica, tá? E aí ele pode estar aqui, ó, até 130, tá? Ainda é considerado uma pressão normal. Acima de 130 de pressão sistólica, já começa a ter aí um quadro de hipertensão. 130 é um valor limítrofe, ok? E a pressão sanguínea é definida em razão de quê? E aqui um ponto fundamental. Toda vez que você pensar em pressão sanguínea, você vai automaticamente pensar numa relação. Volume de sangue sobre o diâmetro do vaso sanguíneo. Certo? Sempre, sempre. Sempre que você pensar em pressão sanguínea, entenda volume de sangue e diâmetro do vaso. Certo? Então, eu tenho aqui uma fração. A pressão vai aumentar quando? Galera, olha aqui, ó. Se o volume aumenta, então o aumento do volume ou a diminuição do diâmetro, uma coisa ou outra, aumentou o volume ou diminuiu o diâmetro, ou os dois, resultado, cai, ou melhor, aumenta a pressão. Certo? Então, se aumenta o volume de sangue, a pressão aumenta. Se diminui o vaso sanguíneo, o diâmetro, a pressão aumenta. Então, uma vasoconstrição, ó, vasoconstrição faz o que com a pressão? Aumenta a pressão. Certo? Vasodilatação, é o contrário, faz a pressão cair. Então, ó, toda vez que diminuir o volume de sangue, aumentar o diâmetro, resultado, tá? Deixa eu só corrigir aqui, ó. Aumentar o diâmetro, resultado, a pressão diminui. Cai a pressão. Certo? Então, ó, o sujeito perdeu muito sangue. Ele perdeu sangue, está sangrando lentamente. A pressão cai. Ué, por que a pressão cai se ele perdeu sangue? Porque o volume caiu. Ele está no sol há horas e horas e horas, tá? Suando, não bebeu água. A pressão caiu. Ué, por que a pressão caiu? Ele perdeu muito líquido, ele suou demais. Sudorese excessiva, perdeu líquido, o volume de sangue caiu, a pressão caiu. Certo? Além disso, ele está no sol, está muito quente. O calor faz o quê? Dilata. Então está muito calor, dilata, aumenta o diâmetro do vaso, a pressão cai. Certo? Então, toda vez que você pensar em pressão sanguínea, você vai lembrar dessa relação aqui, ó. Pressão sanguínea, sempre mesmo, lembre-se disso aqui. Ok? Então, vamos ver. Para os hipertensos, o exercício físico é importante porque promove o aumento do número de batimentos cardíacos. Bom, eu não consigo ver nenhuma vantagem para o hipertenso em ter mais batimentos cardíacos. Se ele é hipertenso, o que vai ser interessante para ele? Reduzir a pressão. Então, se ele é hipertenso, ele tem que reduzir a pressão. E para reduzir a pressão, um desses dois efeitos aqui teria que acontecer. Certo? Bom, reduz a quantidade de movimentos respiratórios. Não há nenhuma vantagem nisso. Aumenta o volume de sangue. Caramba, se aumentar o volume de sangue, olha só, se o volume de sangue aumenta, a pressão aumenta. Certo? Por que o hipertenso tem que evitar comer sódio? Por que o hipertenso não pode comer muito sal? Porque o sódio em excesso vai promover um aumento do volume sanguíneo. O sódio vai para o sangue fica mais concentrado, começa a ganhar água por osmose, aumenta o volume. Se aumenta o volume, aumenta a pressão. Certo? Então, não, o hipertenso tem que evitar comer sódio e não comer mais sódio, porque isso aumentaria o volume. Então, não pode aumentar o volume. Propicia a dilatação dos vasos periféricos do corpo. Peraí, aí olha só, você não sabe se o exercício físico causa essa dilatação. Só que
a dilatação vai sim favorecer o hipertenso, porque se ocorrer a dilatação, ó, se aumenta o diâmetro, a pressão cai. Então, esse efeito é o único efeito benéfico. É o único efeito benéfico aqui para alguém hipertenso. Portanto, a resposta é de fato a letra D. Beleza, galera? Deixa eu ver agora ali os comentários. Por essa diminuição, o hipertenso tem maior possibilidade de terem aterosclerose? Não, olha só. A verdade é a arteriosclerose que vai aumentar a pressão. Então, há uma inversão aí, Cássia. O indivíduo que tem arteriosclerose vai ter um aumento da pressão. Por quê? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Então, esse aqui é o diâmetro normal da artéria. Num quadro de aterosclerose, ou num quadro genérico de arteriosclerose, o que vai acontecer é que vai ter uma redução do diâmetro da artéria. Porque a parede da artéria vai ficar mais rígida e o espaço interno vai ficar menor. Então, essa redução aqui, ó, essa redução da parede da artéria e a redução do diâmetro vai aumentar a pressão. Então, é a arteriosclerose que vai contribuir para o aumento da pressão e não o contrário. Calma, Letícia, eu vou falar do seu também. Beleza? Então, Cássia, há uma inversão aí na sua lógica. Não é que a arteriosclerose vai... Minto. Não é que a hipertensão vai favorecer a arteriosclerose, ao contrário. É que, em caso de arteriosclerose, o indivíduo começa a ter um aumento da pressão. Letícia. Exatamente, Letícia. O hormônio antidiurético, o ADH, e a aldosterona são dois hormônios que vão ter uma relação muito importante aí no caso de quem tem pressão alta. Então, muitos medicamentos antihipertensivos, ou seja, que visam combater a pressão alta, aumentam a diurese, aumentam a produção de urina, certo? Por quê? Porque produzindo mais urina, o indivíduo elimina mais água do corpo. E eliminando mais água, o volume diminui, certo? Por isso que é muito comum, um indivíduo que tem hipertensão e está controlando a hipertensão à base de medicamentos, fazer muito xixi. Então, se você convive com alguém que é hipertenso e que toma remédio para combater pressão alta, observe o quanto ele faz xixi. Certamente é um volume grande. E deve-se até também evitar a ingestão excessiva de água, né? Então, quem é hipertenso não deve beber água em excesso, porque isso acaba dificultando mais o controle da doença. Beleza, galera? Tranquilidade? Bom, vocês vão ver que pressão é um tema que a Fundep gosta. Daqui a pouquinho vai ter uma outra questão sobre pressão. Vamos para a próxima? Então, ó, questão recente, 2020/1, questão da EMESCAN também. Tá assim, são alguns desses problemas, exceto, eu já vou marcar o exceto, eu já sei que ele quer que eu assinale a incorreta. Que problemas? Vamos ver agora. A medula óssea dos mamíferos é responsável, entre outras funções, por produzir os megacariócitos. Essas células, quando maduras, se rompem formando as plaquetas. Opa! Então está falando aqui, megacariócito, formação de plaquetas. Tais fragmentos celulares são responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea, que, quando em excesso, aumentam o risco de determinados problemas de saúde. Opa! Então vamos lá. Olha, então, ó, tais fragmentos são responsáveis pela coagulação, que, quando em excesso, aumentam o risco de alguns problemas. Galera, então o excesso de plaquetas pode contribuir para o aumento da coagulação, pode contribuir para formar coágulos espontâneos. Então, o que ele quer? Ele quer o problema que não vai ser causado, que não tem relação com essa coagulação espontânea. Ok? Bom, quais são os problemas que vão acontecer se um indivíduo formar um coágulo espontaneamente no seu vaso sanguíneo? O sangue coagulou.
dentro do vaso sanguíneo ele forma um coágulo. Esse coágulo vai ser conduzido, vai ser carregado pela corrente sanguínea e vai ser chamado de trombo. Ele é um trombo. Beleza? Então, o trombo é o quê? O trombo é um coágulo. O trombo é uma placa de gordura. O trombo é uma estrutura densa, sólida, que vai ser conduzida pelo vaso sanguíneo e que em algum momento vai encontrar um vaso de diâmetro menor do que ele e vai bloquear, vai entupir, causando então aí uma trombose. Certo? Bom, se esse vaso entupir, vai haver então um acidente vascular. Um acidente vascular, galera, pode ser hemorrágico ou isquêmico. Então, vamos ver aqui, ó. Então, o acidente vascular pode ser hemorrágico beleza? Hemorrágico ou isquêmico. Então, hemorrágico, o vaso vai romper, o sangue vai se espalhar. Isquêmico, vai haver o bloqueio do fluxo sanguíneo, mas não vai ter hemorragia. A consequência é a mesma nos dois casos. Qual? A região posterior ao local do acidente vai ficar sem receber sangue. Então, ó, tá vindo aqui um vaso sanguíneo, aqui ocorreu o bloqueio. Então, toda a parte posterior vai ficar sem receber sangue, sem receber oxigênio. Beleza? Pronto. Então, ó, o excesso de plaquetas pode causar um acidente vascular, seja hemorrágico ou isquêmico. Tá? Um acidente vascular cerebral? Sim, pode. Tá? Que é um bloqueio lá no cérebro. Embolia pulmonar? Sim, pode. Tá? Que é quando o bloqueio ocorre nos vasos que estão levando ou trazendo sangue lá dos pulmões, nos capilares, nas arteríolas dos pulmões. Vai causar, então, uma embolia pulmonar. Beleza. Infarto agudo do miocárdio? Pode. Se esse bloqueio for na artéria coronária, interrompe o fluxo sanguíneo, morte de parte do coração. Infarto agudo do miocárdio. Leucemia? Nada a ver. Nada a ver. O que é leucemia? Leucemia é um tumor na medula. A pessoa vai ter, então, um aumento muito grande da produção de células brancas, de glóbulos brancos. É um tipo de câncer, um câncer na medula, uma leucemia, que não tem nenhuma relação com a coagulação sanguínea. Então, como ele quer o problema que não tem relação com a coagulação, tá lá. Leucemia não tem nenhuma relação com a coagulação sanguínea. Beleza, galera? Tranquilidade? Vamos então para a próxima. Tá aqui, ó. Faminas 2018, 1, questão 21. De novo, pressão arterial. Então, lembre-se, a Fundep adora pressão sanguínea. Então, é fundamental, se você vai fazer a prova Fundep, que você tenha uma noção muito boa sobre pressão sanguínea, porque é um tema que eles cobram recorrentemente. Tá aqui, ó, mais uma. Ao fazer seu check-up anual, uma senhora de 62 anos de idade surpreendeu-se ao descobrir que sua pressão sanguínea estava a 150 por 110. 15 por 11, né? A gente fala 120 por 80, 12 por 8, simplificando. O médico responsável pela consulta diagnosticou a senhora como hipertensa e receitou como tratamento um medicamento diurético para ser tomado uma vez ao dia. Os valores apurados de 150 e 110 se referem respectivamente. Bom, antes de responder a pergunta, vou pegar aqui, ó, e trabalhar com esse conceito. O que é diurético? Diurético é quem estimula a diurese. Certo? Diurético é quem estimula a diurese, estimula a produção de urina. Então, lembrando, de que maneira que o medicamento diurético vai contribuir para o controle da pressão? Se faz muito xixi, perde muita água. Se perde muita água, o volume sanguíneo diminui. E se o volume diminui, a pressão também diminui.
Então, diurético para controle da pressão tem essa função. Essa é a lógica. Mas a pergunta não tem nada a ver com isso. Só aproveitei aqui a situação para fazer essa recapitulação. Então, esses valores de 150 e 110 são, respectivamente, galera, olha só. Quando você vai aferir a pressão, certo? Tá aqui, ó. A pulsação é uma coisa, a pressão é outra. Quando eu vou verificar aqui a pulsação, eu sinto a artéria pulsando. Eu não consigo sentir a pressão aqui. Então, para medir a pressão, eu vou ter que usar um esfigmomanômetro. Ou tem alguns aparelhos, né, que medem a pressão. Tá aqui, ó, no meu relógio, mede a pressão também. Porque ele vai detectar aqui, ó, a variação. Então, eu consigo medir. Consigo medir aqui a pulsação e ele me dá um valor aproximado da pressão. Beleza? Bom, como é que eu vou medir a pressão na prática? Para medir a pressão de verdade, esses aparelhos, relógios, coisinhas não são muito boas, certo? Então, ó, eu vou ter que usar o quê? Um esfigmomanômetro, que vai enrolar no braço e vai impedir o fluxo sanguíneo. Aí eu vou então fazer a ausculta com o estetoscópio e vou conseguir avaliar quando vai ter fluxo sanguíneo. Importante. Pressão e pulsação são coisas diferentes. Então, ó, aqui eu não meço a pressão, eu vejo a pulsação. Se tem ou não tem sangue fluindo. Com o esfigmomanômetro, eu vou conseguir saber qual é a força que o sangue está exercendo contra a parede da artéria. Quando eu estou aqui, ó, vendo a pulsação, eu só consigo sentir porque o sangue força a parede da artéria, certo? Mas eu tenho que medir de quanto é essa força. Então, ó, isso aqui, ó, está medindo quanto é essa força, qual é a pressão exercida, beleza? Esse valor mais alto é a pressão sistólica. E o valor mais baixo é a pressão diastólica. Beleza? O que é pressão sistólica? Sístole é um movimento de contração do miocárdio. Então, quando ocorre a sístole ventricular esquerda, o coração contrai, joga o sangue para fora, certo? Esse sangue que está saindo do ventrículo esquerdo vai empurrar a parede da artéria. Eu consigo sentir a parede da artéria sendo empurrada aqui. Percebam, eu não estou sentindo a pressão, não estou medindo aqui a pressão, mas eu consigo sentir que tem uma força ali. Essa força que eu sinto é o resultado da pressão. Beleza? Então, essa pressão é a pressão sistólica, é o valor mais alto da pressão. Então, ela vai oscilar. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Então, ó, esse valor mais alto é a pressão sistólica e esse valor mais baixo da pressão é a pressão diastólica. E essa diferença aqui, ó, é a chamada pressão de pulso. É a diferença da pressão mais alta, que é a sistólica, e a mais baixa, que é a diastólica. Certo? Bom, a pressão sistólica normalmente está ali em torno de 120 milímetros de mercúrio e a diastólica em torno de 80. Então, se a pressão dela está em 150 por 110, está muito acima daquele valor considerado adequado. Então, ela de fato está hipertensa. Beleza, então, tá aqui, ó. Esses valores são o quê? Tá lá. Pressão diastólica e sistólica? Não, ele quer respectivamente. Então, sistólica e diastólica. Sistólica e diastólica aferidas às artérias. Muito bem. Essa é a resposta. Lembrando que eu só consigo medir a pressão arterial ou a pressão na artéria. Nas veias, a pressão é praticamente nula. Gabriela, sim, concordo com você. O excesso de diurese
pode causar desidratação. Você tem razão. Você tem total razão. Tá? Então, a diurese excessiva, a diurese em um indivíduo que está normal, clinicamente normal, não pode ser excessiva. Então, se o indivíduo está numa diurese, está numa condição normal e tem uma diurese excessiva induzida por medicamento, por exemplo, ele vai desidratar. O álcool, por exemplo, faz isso. O álcool induz o aumento da diurese, certo? Mas pensando no indivíduo que está hipertenso, a diurese acima do normal, mas controlada, vai ser necessária para que a pressão dele não se mantenha muito alta. Mas seu raciocínio está perfeito, Gabi. A diurese excessiva gera perda de água acima do normal. Isso pode contribuir para um caso de desidratação. Ok? Então vamos lá. Mais uma questão, acho que é a última da nossa lista, a de hoje. Então lá, FASE 2021, questão também recente, questão de uma prova que aconteceu agora. Tá lá. A comunicação interventricular é um tipo de cardiopatia congênita que pode ser encontrada na espécie humana. Dependendo do seu tamanho, pode ou não necessitar de tratamento. Um dos problemas dessa comunicação interventricular é... Galera, olha só, vamos lembrar aqui, ó. Como é o nosso coração? Então, vamos fazer aqui um esquema de um coração. Então, eu faço sempre assim um trapéziozinho para representar o coração. Então, a condição normal é essa aqui, ó, fazer assim, ó. A condição normal é assim. Tem aqui, então, o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Tá? O lado direito e o lado esquerdo, esses lados não se intercomunicam. Só que esse indivíduo tem esse problema. Qual? Tem o problema da... Aqui, ó. Comunicação interventricular. Então, tem uma abertura que está permitindo aqui a comunicação do ventrículo esquerdo com o direito. Vamos lembrar o seguinte, olha, no lado direito do coração vai entrar o sangue azul, rico em gás carbônico. Então, o lado direito vai ter sangue rico em gás carbônico. E do lado esquerdo do coração vai entrar o sangue vermelho, rico em oxigênio. Então, o lado vermelho vai ter sangue rico em oxigênio. Com esses lados totalmente separados, não ocorre mistura de sangue, que é o que deveria acontecer sempre, né, em mamíferos. Circulação dos humanos é dupla e completa, não pode ter mistura de sangue. Porém, por conta dessa alteração, aqui, ó, por conta dessa alteração aqui, que é a comunicação interventricular, vai eventualmente ocorrer mistura de sangue. O sangue de um lado pode passar para o outro. Essa é a lógica. Então, ó, um dos problemas é a diminuição do fluxo de sangue arterial que chega aos pulmões pelas artérias pulmonares. Está tudo errado. Porque as artérias pulmonares levam o sangue venoso, o sangue rico em gás carbônico. Então, já está errado de cara aqui, ó. Pode arriscar. A mistura de sangue venoso com sangue arterial do ventrículo direito, pois este tem menor pressão que o ventrículo esquerdo. Perfeito. O ventrículo esquerdo tem uma parede muito mais grossa, mais espessa, mais forte. Então, quando ele contrai, quando ocorre a sístole ventricular esquerda, o sangue vai ser ejetado pela aorta, mas havendo uma abertura, parte do sangue acaba passando do lado direito, melhor, do lado esquerdo para o lado direito, causando uma mistura de sangue, certo? Ah, não vai passar sangue ao contrário? É pouco provável, porque a pressão do lado esquerdo é muito maior. Então, vai haver mistura. Então, vai reduzir o volume de sangue que vai sair pela aorta, tá? Vai aumentar aqui o nível de oxigênio do lado direito, tá? E isso vai causar aí, certamente, um problema. Ok? Bom, então essa aqui é a resposta. Vamos só eliminar a C e a D, ver o que está errado aqui. O comprometimento do fluxo de sangue venoso e arterial que chegam aos átrios direito e esquerdo, respectivamente. Ó, sangue venoso
chegando ao ato direito, arterial ao esquerdo. Bom, a relação está correta. Só que de que maneira que essa comunicação vai comprometer a chegada do sangue aos átrios? Não tem nenhuma relação, certo? Então, está errada. O maior aporte de sangue nos átrios sobrecarregando o miocárdio dessas regiões, contribuindo para problemas cardíacos. De novo, de que maneira que a comunicação interventricular vai gerar maior aporte de sangue nos átrios? Não tem nenhuma relação com os átrios. Então, de fato, a C e a D estão completamente fora de qualquer sentido e a resposta está ali, sem sombra de dúvidas, letra B de bola. Beleza, galera? Certinho? Bom, acabou. Já foram as 10 questões que estavam programadas para hoje. 5 questões de sistema digestório, 5 questões de sistema cardiovascular. Espero que tenham curtido. Lembrando, a live 1 foi sobre citologia, membrana, organelas. Está disponível aí no site. Era para sair do ar hoje, mas vou deixar mais uma semana. Então, cada live fica disponível só uma semana no site, ou no nosso canal. Então, semana que vem, eu vou tirar do ar a live 1 e a live 2. Vamos começar a live 3, que vai ser sobre genética, beleza, galera? Então, siga aí no nosso Instagram, também no nosso canal do Telegram, onde eu estou colocando lá as informações. Se você curtiu, obrigado, Gabi, Aline, se você curtiu, por favor, espalhe, compartilhe com a galera aí esse link, manda todo mundo ir para cá também, para poder aproveitar. Não, só mesmo, só no YouTube, Gabi. Essas lives vão ficar só no YouTube só por uma semana. Depois, eu vou organizar mais. A ideia é que vocês venham acompanhando, cada semana um tema diferente, e eu estou aberto a sugestões. Então, qualquer dúvida, manda aí, pode mandar uma mensagem, ou me ache no Instagram, @Mendel_curso. Não coloquei na descrição do vídeo, vou colocar das próximas vezes, mas @Mendel_curso lá no Instagram, que a gente pode bater um papo e melhorar aí a nossa comunicação, e vocês podem escolher temas das próximas lives. Semana que vem vai ser genética. Beleza, galera? Então, é isso aí. Bom Réveillon para vocês, sem aglomeração, com muito cuidado. Semana que vem a gente se vê de novo, na próxima terça-feira, sem falta. Beleza, galera? Um abraço. Tchau.